bem com você? Viemos aqui para falar de história. Vamos falar sobre o período de transição política do Segundo Reinado para a República Brasileira. Segundo reinado. Após a abdicação do imperador Dom Pedro I, seu filho Pedrinho não pôde assumir o trono, pois tinha apenas 5 anos de idade. 4 anos, para ser mais exata. Um bebê iniciando o período regencial. Esse é o nome dado quando pessoas mais velhas governam em nome da criança. Isso durou por cerca de 9 anos. No entanto, para conter as instabilidades políticas, foi dado um golpe no governo, chamado Golpe de Maioridade, que antecipava a posse de Dom Pedro II ao trono, sendo nesse momento ele um jovem de apenas 15 anos de idade. Apesar de ainda moço, o reinado de Dom Pedro II foi longo e manteve por muito tempo uma estabilidade política, derrotando as últimas revoltas separatistas, vencendo a Guerra do Paraguai e conseguindo promover uma conciliação entre o Partido Conservador, chamado de Saquaremas, e o Partido Liberal, conhecido como Luzias. Apesar da existência de dois partidos, é importante lembrar que era muito pouca diferença entre os dois. Divergiam apenas quanto à centralização do poder e a autonomia das províncias. Afinal, é como dizia a frase, nada mais parecido que um Saquarema do que um Luzia quando chega ao poder. Assim, em 1847, foi criado o modelo parlamentarista, que, ao contrário do modelo inglês, ele funcionava como um teatro de sombras com a indicação do imperador para o Conselho de Estado, para o Senado e para o presidente de Conselho de Ministros, que, por sua vez, ele convocava as eleições e revezavam liberais e conservadores no poder, que eram sempre reféns daquele velhinho poder, o poder moderador, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Já nos aspectos econômicos, o principal produto brasileiro nesse período foi o café, plantado principalmente no Vale do Paraíba Fluminense e depois, mais tarde, no Oeste Paulista. O café era muito valorizado pelos operários americanos e durante a Segunda Revolução Industrial por intelectuais e burgueses europeus. Nesse mesmo período, graças à chamada Tarifa Alves Branco de 1844 e à Lei Eusébio de Queiroz de 1850, o Brasil também presenciou um surto industrial muito marcado pela imagem de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Mauá se tornou um grande investidor proprietário de companhias de gás, bancos, ferrovias e diversos outros negócios. No entanto, se por um lado o Brasil de Dom Pedro II se modernizava com as iniciativas privadas, por outro, a sociedade ainda se mantinha fortemente agrária e escravocrata, graças ao poder dos cafeicultores. Apesar das pressões inglesas para o fim do tráfico, a escravidão continuou por quase 40 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz. Aos poucos ela foi sendo substituída pela mão de obra livre, principalmente de imigrantes europeus, mas as leis que tentavam acabar com o trabalho escravo acabaram não tendo um impacto tão significativo, já que muitas vezes eram chamadas de leis para inglês ver e não eram cumpridas. Além disso, os imigrantes que aqui chegavam acabavam ficando muito endividados com o sistema de parcerias e não tinham acesso às terras, graças à lei de terras também de 1850. Somente em 1888, com a Lei Áurea, o Brasil enfim se tornou o último país do Ocidente a abolir a escravidão. As principais leis abolicionistas nesse período foram Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acabou com o tráfico, Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, de 1871, que liberou o ventre, ou seja, não nascia mais escravos no Brasil, Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotegipe, de 1885, que libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade, e a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão em 1888. Como sabemos, apenas a Lei Áurea realizou uma mudança social significativa na questão da escravidão. Porém, a Lei Áurea não deu nenhum suporte aos ex-escravos, deixando a grande parte deles na miséria e sem qualquer assistência. Com os escravocratas insatisfeitos com a Lei Áurea e com o acúmulo das dívidas externas, além disso, também com a desvalorização dos militares após a Guerra do Paraguai, em um modelo político muito contestado, considerado anacrônico pelos republicanos. O Império, na década de 1880, começou a se desgastar.
E se não bastasse essas questões, Dom Pedro II ainda perdeu o apoio da Igreja Católica após o veto do imperador. A bula papal, que se determinava todos os católicos envolvidos com a maçonaria deveriam ser proibidos de receber os sacramentos. República Brasileira. O baile da Ilha Fiscal foi uma festa de arromba do Império Brasileiro e também o seu conto de cisne. Enquanto Dom Pedro II e a realeza brasileira comemoravam as bodas da princesa Isabel, a poucos quilômetros de distância, num clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava em derrubar a monarquia. A verdade é que já há algum tempo o Império Brasileiro colecionava alguns inimigos. Por exemplo, a Igreja não gostava do fato do imperador liberar a liberdade de culto, em especial a maçonaria. Os fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que gastaram com escravos. E militares que ganharam a Guerra do Paraguai sentiram que não tiveram prestígio suficiente e recebiam baixa remuneração e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas, como não tinham nenhum apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa e resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889, não havia internet, mas já havia fake news. O boato começou a circular dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Era tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva. Mas já era tarde e a família real acabou sendo exilada. O fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa e na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. Como muita gente reclamou, um concurso foi lançado para a escolha de um novo hino nacional. Mas diante de muita pressão, o antigo hino do Império, que não estava concorrendo, continuou com o hino oficial brasileiro, mas sem os versos originais. A letra que conhecemos só seria escrita em 1909. A bandeira também voltou a ser do Império, trocando-se apenas os símbolos centrais por uma esfera celestial. A atual República Brasileira é conhecida como Nova República e está em vigor desde o fim da ditadura militar. Com a Nova República foi inaugurado um novo período democrático, além de ter sido redigida e promulgada, em 1988, uma nova Constituição para o Brasil. A nossa apresentação se encerra aqui. O nosso grupo contou com a orientação da professora Ângela Miranda Meira, que ministra a disciplina de História. E ele é composto por 5 integrantes do 2º ano do ensino médio de Meio Ambiente, sendo eles Camila Cristina de Oliveira Bernardo, Eduarda Silva Senati, Pedro Heitor Escarmato Jorge, Thalita Souza Ribeiro Santos e Victória Lima de Sá. Para concluir a nossa pesquisa, contamos com o apoio do site Descomplica e da TV Senado, além das explicações de nossa professora. Obrigada por sua atenção. Até o próximo!